A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome dele por mais um dia que ele nos concede. E hoje, eu sou a professora Raquel, e hoje nós traremos uma meditação na palavra do Senhor, que tem como tema, como em meio ao caos ter a paz de Deus. Então esse texto ele se baseia no livro, na Epístola de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, dos versículos 4 a 9. Vamos abrir as nossas Bíblias e fazer a leitura deste texto lá em Filipenses 4, de 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos estar orando neste momento. Pai Santo, Pai bendito, glorioso, majestoso, te louvamos, Senhor, porque só Tu és Deus, Tu és santo, só Tu és o Senhor, capaz de modificar as situações, as circunstâncias, capaz de falar ao nosso coração através da Tua palavra, através do Teu Filho amado Jesus Cristo, que no nome de Jesus o Senhor possa estar falando neste momento, através da Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa estar nos guiando para a compreensão do Teu querer e da Tua vontade. No nome de Jesus, abençoa nossas vidas, faz cativo o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender, Senhor, qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fica conosco, nos ajuda em tudo, que Teu Espírito Santo possa nos guiar, possa nos abençoar, possa nos dar, Senhor, a Tua paz, que o mundo não pode dar, mas a Tua paz que é perfeita e que excede a todo entendimento. Que o Senhor possa estar guardando as nossas famílias, possa estar nos dando saúde, possa estar nos dando alegria, felicidade de Te pertencermos, de estarmos alicerçados na rocha que é Jesus, e que no nome de Jesus possamos ter intimidade contigo, meu Pai. É isso que Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Então, nós podemos, dentro deste texto que se encontra em Filipenses, nessa meditação, vermos o contexto em que esta epístola, esta carta foi escrita. Esse contexto nós podemos perceber Paulo escrevendo a igreja que se encontrava em Filipos, e essa carta era uma carta de exortação, de orientação para a igreja. E Paulo se encontrava preso em Roma. E em meio à prisão, ele enviava as epístolas, as cartas direcionadas a algumas igrejas para a manutenção da fé em Cristo, para a exortação de mudanças, para que as pessoas que se encontravam naquelas regiões pudessem ter um raciocínio convergente na palavra de Deus. E foi em meio a um período, não de paz,
mas um período de conflito. Os cristãos do primeiro século, eles estavam em meio a muitas dificuldades. Dificuldade de fome, dificuldade de perseguições, até porque o povo de Israel, ele vivia em meio à soberania romana. Então, quando a gente pensa nesse contexto de dificuldades, não são tão diferentes do contexto de dificuldade de problemas que enfrentamos nos nossos dias. Tinham problemas como nós temos os nossos. Hoje em dia, a gente está passando por uma circunstância altamente diferente de tudo que a gente já passou. Essa pandemia que assola não apenas o Brasil, mas assola o mundo. E a gente percebe que dor, angústia, doenças, perseguições, e a perseguição era que os cristãos viviam, é uma pressão tão grande que muitos cristãos eram arrancados de dentro de casa, eram mortos, apredejados, crucificados. Então nós podemos perceber que em meio à dor, à angústia, a doenças, há sempre uma busca. E essa busca em meio ao caos é a busca pela paz de Deus. É a busca que muitas vezes, quando ela é buscada no mundo, em coisas que satisfazem a vontade humana, ela não é plena, não é completa, ela é momentânea. Mas a verdadeira paz que o homem busca do fundo de seu coração é a paz de Deus. É uma paz que o mundo não pode dar, é uma paz no coração, é uma paz interior. É ter descanso num mundo que está cheio de dor, de dissabor, de traições, de falta de ética, de falta de moral. Um mundo que permeia ansiedade, que permeia pavor. Um mundo que as pessoas não pensam no outro. Porque a maior doença que pode se instalar no coração do homem é ele viver para si mesmo e não pensar no próximo, não amar ao próximo como a si mesmo. Assim como era na época de Cristo, que as pessoas o buscavam por aquilo que ele poderia fazer, pelo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, pelos milagres de curas, de libertações. Mas Jesus tinha uma missão e que veio cumprir esta missão, que era salvar, renovar, purificar e transformar nossas vidas. E não apenas parcialmente, mas de forma completa. Então, como isso é possível? Como nós podemos ter descanso em um mundo cheio de dor, em um mundo cheio de ansiedade? Como é possível ter esta paz que o mundo não pode dar? Uma paz vinda da parte de Deus. E nós podemos perceber, e eu gostaria que você mantivesse a Bíblia aberta nesse texto de Filipenses 4. O versículo 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Parece tão contraditório, não é? Porque em meio à dor, você tem alegria. Mas é a coisa mais verdadeira que o cristão tem. Só quem conhece a Deus sabe que tudo o que tem de dificuldade, de problemas, de angústias,
de muitas vezes achar que o problema não tem solução, que só um milagre na vida. Ter alegria, saber do fundo do coração que aquilo vai passar, ter esperança, ter fé, como a definição de fé lá em Hebreus 12:1. Fé é uma certeza, é uma esperança que se tem que aquilo que Deus prometeu, Ele irá cumprir de acordo com sua palavra, não de acordo com aquilo que eu desejo, não de acordo com aquilo que eu penso, mas de acordo com a palavra de Deus, que é pura, que é perfeita. E só quem conhece a Deus pode viver essa alegria em meio à dor. E aqui está no imperativo, alegrai-vos. É uma ordenança do Senhor. E aqui a gente percebe que quando a gente pensa nessa ordenança, é a mesma ordenança em várias outras passagens da Bíblia, quando diz assim, sede santos porque eu sou santo. Está no imperativo. Então não é uma opção, é uma ordem expressa de Deus, porque é um fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Então o fruto do Espírito é descrito lá em Gálatas 5. E esse fruto do Espírito, a alegria, mesmo em meio aos problemas financeiros, as dificuldades, as lutas, as lágrimas, os dissabores, nossa alegria não pode depender de circunstâncias. Há uma diferença, amados, amadas, entre estar e ser feliz, estar e ser alegre. Nós estamos felizes muitas vezes quando recebemos um presente, quando somos promovidos, quando aumenta-se o salário, por exemplo. Mas ser feliz não é um estado momentâneo, é algo permanente, que não se pode perder, porque é um fruto instaurado por Deus no coração do cristão, daquele que busca Deus, daquele que procura se alinhar com Deus. E é interessante porque é uma ordem expressa do próprio Deus. Então esse versículo 4 diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Quando desejamos algo que não seja da vontade de Deus, desejamos muitas vezes o que não nos fará felizes. Porque muitas vezes aquilo é para satisfazer meu desejo pessoal. Mas o que devemos buscar é a glória de Deus. E no versículo 5, nós percebemos aqui. E ainda falando sobre a alegria, essa alegria ela só pode ser obtida em Jesus Cristo, que nos dá alegria permanente, plena, mesmo que naquele momento eu não esteja sentindo aquela alegria. A Bíblia nos ensina lá no Salmo que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vem ao amanhecer. Ou seja, na vida tudo passa. Os momentos felizes, os momentos tristes, mas aquilo que está em nós é maior. Essa alegria ela é permanente porque ela brota de dentro. O versículo 5 do texto básico, ele diz assim, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Esse termo moderação relaciona-se com domínio próprio, com firmeza, que seja conhecido essa firmeza, que nós não venhamos a ser com nossas mentes duvidantes. Lá em Tiago 1,
Diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento, indo de um canto para o outro. É uma mente dividida. A Bíblia diz que nós devemos pedir a sabedoria e pedi-la com fé, não duvidando. Porque Deus é misericordioso para nos ajudar a termos firmeza. Firmeza na sua palavra, firmeza na fé, firmeza em suas promessas, quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E de nós sabermos que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. E no final do versículo 5 diz: perto está o Senhor. E aqui essa expressão, perto está o Senhor, de que Ele está próximo, de que Ele nos ajuda, de que Ele nos acompanha nas nossas dificuldades, mas também perto está o Senhor porque sua vinda é certa. É certa para julgar todos os homens. É certa porque o Senhor vem, e Maranata, glórias a Deus. Porque o Senhor virá buscar a sua igreja. Então, perto está o Senhor. Por isso é que nós devemos ter firmeza. Firmeza na palavra dele. Firmeza na oração. Nós iremos falar mais adiante. O versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. E ele começa falando no versículo 6 sobre um tema que no presente século tem sido uma dor de cabeça, que é a questão da ansiedade. É a questão da ansiedade. E quando a gente pensa na ansiedade, nesse conceito, é uma doença perigosa. Ela pode ser definida, é a chamada doença do século. A OMS tem percebido, a Organização Mundial de Saúde, que muitas doenças manifestas no corpo começam no interior, começam na perturbação mental. Porque a ansiedade é você pensar e sentir de forma errada acerca de alguma circunstância. Então é você muitas vezes tá pensando numa coisa que não aconteceu, tá vivendo uma situação que ainda não foi ruim, e às vezes você vai colocando isso no interior, e isso vai minando o psicológico, e vai minando a própria saúde. E é bem interessante porque a ansiedade nos faz perceber o quanto muitas vezes nós estamos distantes de Deus. Claro que tem a ansiedade que é fruto de distúrbios, de alterações, de substâncias corporais, que essas há uma necessidade e que Deus deixou os médicos para acompanhar estas pessoas. Mas a ansiedade, ela é olhar o problema muito grande. É olhar para o problema e olhar para o tamanho desse problema, mensurando ele além da necessidade pela qual é necessário mensurar aquele problema. É olhar o tamanho do problema e esquecer do tamanho de Deus. É fitar no problema ou fitar na circunstância que ainda não aconteceu e tornar o coração ansioso. Nossos olhos devem estar fitos no Senhor, que está no controle de todas as coisas. Quando a gente pensa de forma ansiosa, a gente deixa de perceber o quanto nós deveríamos estar olhando para Deus, o quanto nós deveríamos
não viver de forma ansiosa. E viver perto de uma pessoa ansiosa é muito ruim, porque faz mal a si mesmo e faz mal às pessoas que estão à volta. É uma falta de confiança, de descansar no Senhor. A gente vê o salmista dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É confiar nas promessas de Deus, de que coisa alguma foge do consentimento e do controle. Nós temos um Deus tão poderoso, que é onisciente, onipresente, que sonda e conhece os nossos corações, que sabe qual é a intenção, o desejo e a vontade de nossos raciocínios, que não nos deixa perecer, que não deixa faltar coisa alguma. A ansiedade, ela envolve o ser, faz parte dos pensamentos, das decisões, dos sentimentos. Então a ansiedade pode perturbar tudo isso. Pessoas ansiosas, as forças são minadas. O problema às vezes nem aconteceu e a pessoa já está fragilizada. Mostra também uma certa incredulidade, descrença nesse poder de Deus. Poder de Deus para cuidar da gente. E é interessante porque Paulo, ele não apenas diagnostica a questão da ansiedade como algo que mina o interior, mas também dá o remédio, a cura para essa ansiedade. O diagnóstico, a solução é abrir o coração para Deus. Jesus, nas palavras que se encontram lá em Mateus 6, 25 a 34, falando sobre a ansiosa solicitude da vida, o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o dia de amanhã. E Jesus compara essas perturbações mentais, essa ansiedade, e faz essa comparação à observação dos lírios do campo, aos pássaros, que de fato os lírios estão ali e amanhã podem não estar. E os pássaros, Deus alimenta cada um deles. E que nós não devemos estar motivados na nossa vida com aquilo que perece, com aquilo que o ladrão rouba, com busca por dinheiro desenfreado, busca por fama, por sucesso. Mas nós devemos buscar em primeiro lugar a glória dele, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então aqui nesse versículo 6, nós devemos abrir o coração para Deus. De que forma? De que forma nós podemos abrir esse coração a Deus? Através da oração. Então essa oração é de fato a comunicação com Deus. Não é uma autoajuda, mas sim que nossas orações possam ser conhecidas. E essas orações só podem ser conhecidas por aquele que adora a Deus, aqueles que sabem quem verdadeiramente é Deus em sua vida. Deus nos conhece e Ele sabe aquilo que necessitamos. Se eu não souber a grandeza de Deus, a glória dele, não vou saber orar como convém. Ou eu só vou pedir para satisfazer meus próprios desejos. E aqui diz petições e súplicas, no sentido de que Deus se importa com a nossa necessidade. Mas muito mais, Deus está querendo que nós o busquemos. E o busquemos por aquilo que Ele é.
e por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele vai fazer, devido a uma confiança nas promessas dEle. E é por isso que diz aqui ações de graça, graça pelo que Ele faz, pela sua grandeza. E é necessário uma transformação na nossa mente. Se nós formos para o texto que se encontra lá em Romanos 12, versículo 1 a 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreendeis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma renovação da mente, é uma mudança de atitude, é um arrependimento genuíno, para que possamos compreender qual é a vontade de Deus, para que possamos fazer nossas petições na vontade de Deus. A Bíblia nos ensina lá em 1 Tessalonicenses 5,19 que nós devemos orar sem cessar, para que possamos compreender qual é essa vontade de Deus, porque tudo quanto pedirmos, estando dentro desta vontade de Deus, Ele nos concede. É a cura e a solução para a ansiedade. Adorarmos a Deus por aquilo que Ele é. Adorarmos a Deus por aquilo que Ele faz, que tem feito por nós. Nós sermos gratos. Quantas vezes nós temos pessoas que não olham aquilo que Deus faz ou que tem feito, que são murmuradores, que blasfemam o nome dEle, que não o conhecem, que são ingratos em seus pensamentos, em suas palavras, em suas atitudes. Só quem conhece a Deus vai pedir, e Deus vai atender a súplica. A Bíblia nos ensina lá em Tiago 5 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que se alguém estiver sofrendo, ore. Que se tiver alguém triste, deve orar sem cessar. Esta oração a Deus deve ser uma oração destituída de pensamentos individualistas. Deve ser uma oração de adoração a Deus, de nós adorarmos ao Senhor, de nós termos saúde espiritual, de sabermos que Deus nos ouve através da oração, de sabermos que estamos em comunhão com Ele através de seu Filho Jesus Cristo. E é interessante porque quando a gente percebe no versículo 8 que traz uma lista daquilo que deve ocupar o nosso pensamento, ocupar a nossa mente, nós percebemos que nós devemos, além de orar, ter vida na palavra de Deus. Ter uma vida de busca por tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. De meditar na palavra, porque isso vai levar a uma prática. E casa muito bem com o que está escrito no versículo 1, que diz: permanecei deste modo firmes no Senhor. Nós só podemos ter fé em Deus, pela leitura da palavra de Deus, por compreendermos qual é a vontade de Deus através de sua palavra. E esse entendimento, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, para enfrentarmos o que for. Em 2 Timóteo 2,15, e em 2 Timóteo 2,15, nós podemos perceber aquilo que Deus deseja. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui a palavra da verdade é a palavra de Deus. A palavra que nos guia, que nos orienta. E Tiago diz lá em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, é como se Paulo estivesse dizendo aqui aos filipenses, tudo aquilo que vocês aprenderam, agora coloquem em prática. Tem uma vida de oração, uma vida de apresentação. Aqui diz, não tem de se envergonhar. Essa meditação na palavra de Deus vai muito mais além do que rinchas de saber o que é certo, uma lista de coisas que as pessoas podem ou não deixar de fazer, mas sim, através da leitura da palavra, e o Espírito Santo de Deus vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, para que ele não possa estar praticando coisa errada, para que ele não possa ter o discernimento do Espírito Santo de Deus, de saber que não está agradando a Deus. O cristão genuíno, se ele fizer uma coisa errada, ele sabe que aquilo está desagradando a Deus. E o Espírito Santo toca da pessoa perguntar, eita, será que isso vai honrar a Deus? Será que isso vai agradar a Deus? Por causa do raciocínio voltado para a palavra de Deus. O mundo hoje em dia comete delitos, pequenos delitos, e esses delitos abrem precedentes para coisas muito maiores, que até você duvida da possibilidade de alguém fazer determinadas coisas, e a gente vê aí no noticiário diversas atrocidades. E é interessante porque nós devemos ter intimidade com a palavra de Deus. Porque nós só vamos buscar o que é puro, o que tem a boa fama, se nós formos íntimos de Deus. Porque nós lutaremos contra as coisas que são tidas como normais, mas que são pecado, que desagradam a Deus, que de normal não tem nada. Pelo contrário, aos olhos de Deus é pecado. Então, tudo que é respeitável, correto, seja isso que deve ocupar nosso pensamento. A nossa moral, que é a nossa regra de conduta, e nós temos um padrão de conduta, e nos guiamos por esse padrão, a única regra de fé e prática deve ser a palavra de Deus. A mente deve ser ocupada por tudo aquilo que é do Senhor. É uma conclamação a viver a palavra de forma prática. É termos alegria em meio à tristeza, mesmo que as pessoas digam, vixe, fulano de tal está com uma doença terminal e está louvando a Deus. Muitas vezes é incompreensível aos olhos humanos, mas todo o nosso ser deve ser transformado. Nós devemos ter uma mudança profunda na nossa alma, e essa mudança só pode ser feita pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente muda algumas coisinhas, mas apenas o Espírito Santo de Deus é capaz de modificar o nosso interior. O âmago da nossa alma é uma obra de Deus, que concede o seu Espírito, não depende de nós. Nós somos incapazes de transformar o nosso coração, que muitas vezes é duro, insensível a ouvir a voz de Deus. É Deus quem penetra no nosso coração, que intervém. É Deus que nos faz estarmos dentro da vontade dele. E é interessante porque a palavra de Deus, eu preciso buscar a palavra de Deus, porque é um Deus verdadeiro.
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14,6. E se a gente for para João 1, Jesus afirma que era o verbo, ou seja, era a palavra. Era o próprio Deus manifesto aos homens. Para que nós possamos ser renovados, transformados na nossa mente. E por onde eu começo? Pela firmeza numa vida de oração e a firmeza na palavra de Deus. Sermos firmes e inabaláveis nessas regras da palavra de Deus, no sentido de vivermos para Deus, de vivermos as palavras de Jesus. E não vivermos para nós mesmos, buscando coisas para satisfazer nosso próprio ego, nossa própria satisfação pessoal. E a meditação na palavra de Deus ocupará a nossa mente, para nós estarmos firmes nas promessas de Deus ali contidas, para alimentar e encher nossos corações de Deus. A Bíblia nos ensina em Efésios que nós fomos chamados para as boas obras e que Deus de antemão preparou para que a gente ande nela. Não que nós venhamos a ser salvos por praticarmos boas obras, porque nós só somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, mas de uma vida íntima com Deus, de Deus penetrar naquele coração mais duro de uma pessoa que aos nossos olhos não mereceria ir para o céu. De uma pessoa, muitas vezes, que se nós fôssemos exercer justiça, aquela pessoa estaria fora da lista. De transformar a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa vontade, à estatura de Cristo. Nossos sentidos, irmãos, estão embotados por causa do pecado. Lá em 1 Coríntios 2,9, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós podemos perceber que nós devemos praticar o que é correto, à luz das Escrituras. Nós devemos ter uma vida, um cristianismo, não como religião intelectual, mas nossos pensamentos devem ser transformados para que possamos ter a mente de Cristo, para que a palavra de Deus atinja de tal forma a nossa mente e o nosso coração, para uma transformação plena, uma transformação completa, uma quebra de arestas, para uma vida edificada na palavra dele. E é interessante nós estarmos falando sobre isso, porque essa renovação é na firmeza da palavra de Deus. Quando a gente lê lá em Salmos 1, que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. É como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e que tudo quanto faz é abençoado. A compreensão nítida de que somos pecadores, redimidos, de que precisamos de Jesus por conta da natureza pecaminosa, da tendência a fazer o que é mal aos olhos de Deus. Mas Jesus, que não pecou, morreu na cruz, foi ferido, humilhado, como está lá em Isaías 53:5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados, não apenas fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente. O poder do pecado, a opressão que o pecado fazia, em Jesus Cristo, fomos libertos deste poder do pecado, libertos de nós mesmos, libertos do nosso ego, para morrermos para o pecado e vivermos para Deus. Jesus nos salva de nós mesmos, do nosso ego, da nossa busca por viver para nós mesmos, para nós vivermos em semelhança a Cristo, em semelhança a seu Filho, que morreu naquela cruz por nossos pecados, mas ressuscitou e está vivo, assentado à destra de Deus, e que virá buscar a sua igreja gloriosa para estarmos eternamente com Ele. E aqui nós vemos uma promessa, tanto no versículo 7, quanto no versículo 9. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E aqui nós vemos praticar o que é correto, gera ação, a paz de Deus como fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas 5. Tem pessoas que sabem que não devem fazer determinadas coisas e fazem. E sabem o que deve ser feito e não fazem, são omissos. Por isso que Paulo disse na palavra de Deus que às vezes aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia devido ao pecado. É pegar a teoria e colocar ela em prática, no sentido de que o Deus da paz, e aqui a gente pode perceber que excede todo o entendimento, para guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, este Deus que é Shalom, é o Deus da paz. Há uma diferença entre paz com Deus e paz de Deus. No texto bíblico aí é paz de Deus. Paz com Deus é um ato de justificação de Deus. Fomos justificados por Cristo que morreu naquela cruz. Então essa paz com Deus nos acompanha. Ela independe de circunstância. A gente não perde a paz com Deus. É uma vida com Cristo diária no processo de santificação. Mas aí no contexto é a paz de Deus, que envolve nossas emoções, que envolve nossos sentimentos, que envolve a circunstância. É a tranquilidade no coração em meio à dor, em meio às circunstâncias difíceis, em meio ao caos. É Deus acalmando e sossegando a nossa mente. É Deus pegando nosso coração e guardando. E só assim a gente vai poder tomar as melhores decisões. E essa paz de Deus não pode ser produzida por ação humana. Por ação humana nós temos a paz momentânea. Então muitas pessoas têm buscado numa mesa de um bar, têm buscado na prostituição, têm buscado nos estudos, buscando a paz. Numa loucura desenfreada em encontrar esta paz. Numa busca desenfreada para retirar aquilo que angustia a alma.
E é interessante porque quando a gente percebe a paz de Deus, essa paz que excede a todo entendimento, não significa dizer que é ausência de conflito, ausência de problemas, mas significa dizer que Deus está no controle. Que Deus está no controle. Está pegando o nosso pensamento, essa batalha muitas vezes que está na nossa mente, e acalmando essa tempestade. Os conflitos só vão cessar com a morte. Mas a paz de Deus não apenas nos guarda, como aqui diz, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, mas ela nos acompanha. E o Deus da paz, versículo 9, no final, será convosco. E para ter esta paz, você deve conhecer o Deus da paz, o Deus Shalom, que as pessoas têm buscado em lugares, em pessoas que não vão satisfazer aquela necessidade interior no mais profundo do ser, que estão buscando nos prazeres da carne e do mundo o remédio para a angústia, para respostas, mas estão buscando no lugar errado, porque nós só obteremos a paz genuína e a paz verdadeira quando conhecermos verdadeiramente o Deus da paz. Conhecermos este Deus que nos dá uma paz superior à paz que um medicamento pode dar para passar instantaneamente aquela dor, aquela angústia. Mas provar da paz, que é ter Jesus no coração, porque Ele é o príncipe da paz por excelência. Ele traz paz ao nosso coração, acalma a nossa emoção e faz daquela tempestade a calmaria. E é exatamente isso que esse texto nos mostra. A paz de Deus que excede todo o entendimento não apenas nos guarda, mas nos guia nesta caminhada difícil, que muitas vezes não falamos o que convém, que muitas vezes não estamos num caminho respeitável, num caminho de busca pelo que é puro, pelo que é amável. Mas é exatamente esta paz que nos faz buscar o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. E é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Porque uma busca diária, através da oração, da palavra de Deus aplicada, como a aplicação desta mensagem, o Deus da paz será convosco. São exortações de Deus para mim e para você. E que Deus abençoe a sua vida. E neste momento final, eu quero orar por você. Aí aonde você estiver, nosso Deus é poderoso para mudar qualquer circunstância, qualquer situação. Se está faltando paz, se você tem tido uma vida ansiosa, chegou o momento de conhecer o Deus da paz, que dá remédio para essa angústia, para essa ansiedade. Vamos orar comigo ao nosso Deus. Pai Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Fica, Senhor, com a vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa transformar os corações, renovar a mente, trazer paz ao coração, retirar toda a ansiedade, para que essa pessoa possa conhecer o Deus da paz, que ele possa meditar na Tua palavra, te buscar em oração, com ações de graça, tendo o coração grato a Ti, e que possa ser edificada, e que o Senhor possa ajudá-la no caminhar diário, ajudando nas dificuldades, mas que acima de tudo,
possamos ter intimidade com o Senhor, possamos te conhecer verdadeiramente, para a tua honra e para a tua glória, que te pedimos e te agradecemos. Amém.